Oi, amados. A lição 39, ela diz assim: a minha santidade é a minha salvação. E eles começam com essa pergunta: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercício foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. E aí ele diz mais uma vez: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Então veja, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Ele diz que, lá no princípio, ele fala que a minha santidade é a minha salvação. E ele pergunta: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? A culpa é o oposto do perdão. Se você não tiver a quem culpar, se não existir nenhum culpado na sua mente, ninguém para crucificar, então você não terá mais inferno. Porque o inferno, ele se dá por causa da culpa. Porque você vai sempre estar julgando e acusando alguém pelas coisas. E nesse julgamento você está vendo outro. E ao ver outro ser, você está atacando Cristo. Você está crucificando mais uma vez o Filho de Deus. Então, por isso você continua no inferno, porque na sua mente ainda existem culpados, pessoas que estão te maltratando, pessoas que estão te causando mal. E nós estamos aprendendo que este mal é causado por nós mesmos e que não existem culpados, que nós somos inocentes por sermos filhos de Deus. E aí nós vamos encontrar situações na vida, muitas delas, e vamos dizer assim: mas como assim? Essa pessoa está fazendo tantas coisas erradas comigo, ela não é culpada? Ela não é culpada. Dentro do seu próprio ser, ela é completamente inocente por ser um filho de Deus, tá? E por estar agindo dentro das suas ilusões. Essa pessoa, ela está pensando o que pensa, ela está vendo significado onde não há significado, ela está amarrada em suas crenças. Então, no seu íntimo, no seu verdadeiro ser, como filho de Deus, essa pessoa não tem culpa e nós precisamos ver a sua inocência para sairmos do inferno. Vamos continuar. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Até agora nós não acreditamos, né, gente? Se acreditasses, verias imediatamente quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Nós só estamos aqui praticando tudo isso porque não entendemos que a culpa é o inferno, né? Então, ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Nós estamos praticando para entender que o Filho de Deus é inocente, sempre. Sem olhar as aparências, como fala Joel, né? Sem olhar para a culpa, sem jogar pedras, né? E sem ver o bem e o mal. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo.
E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje, e sessões de prática mais demoradas e requerentes são encorajadas. Você vai fazer 4 períodos de 5 minutos, mas se você puder, faça mais. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões, ao invés de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Se você não puder fazer muitas sessões longas, pelo menos faz aquelas 4, né? E muitas sessões rápidas. Comece o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, feche os olhos, examina os teus pensamentos de desamor. Seja qual for a forma em que apareçam, inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisas ser salvo. Precisamos ser salvos dos nossos pensamentos de ataque, dos pensamentos aonde encontramos um outro para atacar e para culpar. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. Pense logo naquela pessoa, aquela que você tem esses pensamentos de desamor, que você culpa, que você acha que é ela que causa todos os teus problemas. É imperativa para a tua salvação que tu os veja de modo diferente. E a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Quem é que está me impedindo de ser salvo? O que é que está me impedindo? Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles desse modo. Meus pensamentos de desamor em relação à minha vizinha estão me mantendo no inferno. Por exemplo, né? A minha santidade é a minha salvação. Então, meus pensamentos de desamor em relação aos meus pais, ao meu marido, ao meu ex-marido, ao meu chefe, aí você vai achar, com certeza. É possível que aches estes períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários outros períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. Você pode fazer como se fosse uma meditação também, né? E dar umas paradas para relaxar. A concentração constante é muito difícil a princípio.
ela virá a ser muito mais fácil à medida em que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita a distrações. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original, acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Tá? Então, no final, você pergunta isso: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, que devem ser feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais, se possível, podes perguntar essas questões a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disso. E vamos dizer que você está no trânsito, aí vem aquela pessoa e buzina atrás e te xinga. Você diz: a minha santidade é a minha salvação disso, ao invés de você xingar de volta. Tá bom, amados? Nos vemos na próxima. Um abraço.